Olá, eu sou a professora Regina e hoje nós estamos na segunda aula sobre arte no Enem. O que cai no Enem de arte? Como cai? Hoje nós vamos falar sobre artes cênicas. Então se liga e vem comigo. Primeiro eu quero trazer uma definição para você do que é artes cênicas. Acompanhe no slide. É denominada arte cênica toda produção performática realizada em um local determinado, onde haja público espectador. Esse lugar pode ser tanto um palco italiano, em que a plateia fica de frente para a apresentação, um palco de arena, um anfiteatro ou ainda um palco improvisado, ou mesmo um local público, como praças e ruas. Gente, vamos lembrar que quando eu falo aqui que a arte cênicas é a arte da performance do corpo, porque é o artista, ele falando, ele interpretando. Você pode ler uma poesia, é performance. Você pode até fazer um número de dança. Claro que a dança é uma manifestação à parte, tem toda uma regra, nós vamos estudar sobre isso também. Mas nas artes cênicas, a performance do ator não é só ele falar um texto decorado, mas é como ele fala esse texto e o ambiente onde ele trabalha. Eu também falei nessa definição sobre alguns tipos de palco. Então vamos lembrar que lá nos antigos gregos o palco era nas montanhas, o teatro, né? Aliás, teatro tem a ver com o lugar onde se vê, que é a origem da palavra, onde as pessoas iam para assistir, principalmente o culto a Dionísio, e ele era um teatro semicircular, era chamado de anfiteatro. Tinha um palco e as pessoas ficavam na frente e na lateral, acompanhando o relevo da montanha. O tempo foi passando, na Idade Média nós temos o teatro dentro das igrejas, depois quando eles saem das igrejas eles vão para as praças, em carroças, e o teatro medieval é quase que um conjunto de manifestações, porque tinha um pouquinho de malabarismo, tinha um pouquinho de circo, tinha um pouco de contar histórias. Depois nós temos o palco italiano, que eu falei na definição, e ele está no Renascimento, quando tem a perspectiva, e o palco italiano, o palco fica bem na frente e o espectador fica sentado, não nas laterais, apenas de frente, como o teatrão no nosso estado aqui. O palco do Sesc, por exemplo, o Sesc Centro, é um anfiteatro, é um teatro semicircular. Já o teatrão é o palco italiano. O palco fica lá no fundo e as pessoas todas ficam de frente para ele. E eu ainda tenho a arena. A arena é o teatro totalmente circular, o palco é circular e as pessoas podem ficar ao redor do palco todo, como um picadeiro de um circo, por exemplo. Então, esses palcos são super importantes. E a rua e as praças também pode ser um palco. E eu tenho 3 elementos fundamentais no teatro. Sem eles, não acontece teatro. Acompanhe aqui comigo nesse slide. É chamado, gente, tríade do teatro. 3 elementos fundamentais: o ator, o texto e o público. Se eu não tiver um ator que decore o texto, eu não tenho teatro. Se eu não tenho um texto para ser decorado, ser lido, também não tenho teatro. E se não tiver um público, não existe teatro. É claro que você pode me perguntar, mas onde estão os cenários, a música, o figurino? Isso tudo é importante? Sim, gente, com certeza é importante. Mas a tríade essencial são esses 3: ator, o público e o texto. Tudo bem? O artista cênico. O que faz um artista cênico? Acompanhe aqui comigo que eu trago também para você uma definição sobre isso. E eu digo assim, a pessoa que trabalha com qualquer tipo de arte cênica necessita ter grande consciência corporal, pois é essa ferramenta a expressão artística. Assim, é por meio dos movimentos, entonação da voz, postura e atitude gestual que os artistas comunicam-se com o público. Quem deseja se tornar esse tipo de profissional deve ter entusiasmo e vigor para exercer variadas atividades. Gente, o artista cênico, ele precisa se comunicar de uma maneira mais clara, de uma maneira mais aberta, de uma maneira alegre. Ele tem que contagiar as pessoas. Então, é esse o artista plástico. Ele precisa também ter manifestações de entonações de voz, pode estudar um pouco de dança, claro que ele não precisa dançar nem cantar, mas se ele envolver todas essas artes, melhor ainda. Mas a questão da voz, da expressão, do rosto, isso é super importante para um artista cênico. E eu trago aqui uma imagem mostrando para vocês
um artista que canta, né, um ator num festival de teatro de rua lá em Porto Alegre. Então, observa a performance desse artista. Talvez ele esteja cantando alguma coisa, mas ele tem instrumento, mesmo que ele não saiba tocar algum instrumento específico, mas ele experimenta, faz parte da formação do profissional de artes cênicas. E, gente, além do artista cênico, a quem faz artes cênicas, ele não precisa ser só um ator de teatro, ele pode desempenhar outras funções. E eu trago aqui nesse próximo slide algumas delas. Acompanhem comigo. Eu digo assim, gente, é importante ressaltar que há outras funções dentro da área, como direção, montagem de figurino, produção, cenografia e dublagem. Além disso, quem se forma em artes cênicas pode atuar também na televisão. Há quem exerça a profissão tendo formações em cursos livres. Entretanto, para aqueles que desejam um preparo mais aprofundado, existem cursos universitários. Então, você não precisa só atuar falando, né, interpretando, mas você pode ser um bom figurinista, você pode ser um bom fonógrafo, você pode trabalhar com a fotografia em cena, cenários. Então, tem vários campos. E a TV também, né, gente? Então, várias opções para aquele artista cênico. E outra coisa também eu trago aqui, nessas duas imagens desse próximo slide, acompanha aqui comigo, eu trago duas interpretações de artistas em palco, e eu tenho vários cursos, gente, que oferecem tanto licenciatura como bacharelado e pós-graduação. Quem escolher por licenciatura vai estar dando aula. Você vai se formar e vai ter as matérias acadêmicas para você estar em sala de aula. Se você se formar ou quiser um curso de bacharel, aí você vai ser o técnico em artes cênicas, você vai ter toda a grade curricular para atuar tanto no teatro como nessas outras habilidades que eu falei, inclusive cinema e televisão, ok? E você pode fazer pós-graduação também, com certeza. E vamos aqui comigo acompanhar como cai no Enem alguma questão sobre artes cênicas. Essa questão que eu trago para vocês caiu no Enem de 2018. Observe a imagem, gente. Nós temos uma fotografia de uma pessoa que está cantando e em cima dela tem duas atrizes fazendo malabarismo. Então, você veja que manifestações artísticas são essas. Você pode dizer, é um canto, é a dança, mas a pessoa está assim, todo fantasiado, tem uma roupa específica desse que está cantando, tem uma maquiagem também bem própria. E as pessoas que estão em cima, eles estão num circo, afinal de contas, que imagem é essa? E aí a questão é a seguinte, o grupo, o Teatro Mágico, apresenta composições autorais e tem referência estética do rock, do pop e da música folclórica brasileira. A originalidade de seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX. A partir e aí você vai começar a observar as opções. Gente, observe que na pergunta ele fala da originalidade. Então, ele quer saber o que é original nesse grupo de teatro mágico. E ele faz uma referência com a ópera do século XIX. E aí você vai ter que buscar lá dentro da sua memória a ópera. A ópera, gente, é uma peça teatral cantada. Tem um texto, só que esse texto, ao invés de ser falado, ele é cantado. Existe uma orquestra que toca durante toda a ópera. E a ópera também pode ter partes faladas, ela pode ter dança. Então, a ópera ela é completa. Então, ele está fazendo uma associação, gente, de vários tipos de linguagem. E aí a gente volta para a questão. E ele diz, então, a originalidade a partir da disposição cênica dos artistas no espaço teatral, a partir da integração de diversas linguagens artísticas, a partir da sobreposição entre música e texto literário, a partir da manutenção de um diálogo com o público ou da adoção de um enredo como fio condutor. Gente, analisando a questão da originalidade e pensando que é uma ópera que vai unir várias manifestações, você vai deduzir com certeza que a letra correta é a letra B, a integração de diversas linguagens artísticas. Uma pessoa está cantando e a outra está fazendo o malabarismo. E aqui eu tenho um comentário, também eu quero que você acompanhe no slide esse comentário.
A B é a correta. O teatro mágico é conhecido por sua atuação performática e pela mistura de vertentes artísticas. A questão relaciona o grupo com a ópera do século XIX, no caso, as operetas, em que também se exibem uma manifestação, uma mesma apresentação, diversas linguagens da arte, como a leitura de textos, músicas e acrobacias. Então, a opereta do século XIX, assim como a ópera. A opereta, gente, é uma ópera em tamanho menor, né? Uma ópera que não leva tanto tempo. Uma ópera normal, ela às vezes leva 2 horas, 2 horas e meia, tem vários atos. A opereta é um pouco mais curta, mas também vai ter todas essas modalidades artísticas. Tudo bem? Vamos agora, continuando falando sobre artes cênicas, para a gente falar um pouco da dramaturgia e do cinema dentro do curso de artes cênicas. Acompanhe comigo aqui nesse slide. Eu digo assim, alguns gêneros distintos integram as artes cênicas. O mais conhecido é a dramaturgia, que abarca o teatro, a televisão e o cinema, sendo o enfoque dos cursos de formação. Entretanto, as linguagens da dança, do circo e ópera também são consideradas artes cênicas. Eu comentei com vocês que a dança é uma linguagem bem específica, com características bem distintas, desde a dança clássica até a dança moderna, a dança contemporânea. Só que, como eu falo de performance, então eu posso dizer que o circo também entra nas artes cênicas. Eu posso dizer que a performance de uma ópera, que vai unir várias habilidades, também podem entrar como característica de artes cênicas. Tudo bem? E eu tenho para vocês também aqui um outro slide que comenta um pouquinho sobre o teatro lá do passado, que eu já comentei sobre a questão do palco, né, do teatro grego, e aqui nesse slide eu digo assim, o teatro como conhecemos hoje surgiu na Grécia Antiga por volta do século VI a.C., e nessa linguagem os atores contam histórias para um público através da interpretação. As vertentes do teatro são a comédia, a tragédia e o drama. Claro que o drama, gente, vai envolver a tragédia e a comédia. O drama é porque é o sentimento, é a emoção. Então, ele pode ser trágico ou ele pode ser cômico. Então, a emoção, os sentimentos humanos é que é super importante nesse tipo de manifestação. E eu tenho uma outra questão do Enem, que caiu em 2017 sobre performance. Olha a fotografia. Eu tenho Flávio de Carvalho no New Look, experiência número 3 de 1956. Gente, todos os homens que estão nessa foto estão de terno e gravata. E Flávio de Carvalho está vestindo uma saia e uma blusa. E eu tenho o tema da questão dizendo assim, em 1956, o artista Flávio de Rezende Carvalho desfilou pela Avenida Paulista com o traje New Look, uma proposta tropical para o guarda-roupa masculino. Suas obras mais conhecidas são relacionadas às performances. A imagem permite relacionar como característica desta manifestação artística o uso. De quê? Eu estou falando de performance. Então, a imagem vai relacionar as características de uma performance. Se eu estou falando de performance, eu tenho a letra a intimidade da política e do corpo, ou a característica é o público, a ironia, a dor, o espaço urbano, a intimidade, o drama, é a moda, o drama ou o humor, é o corpo, a provocação e a moda. Ele está transformando o figurino masculino num figurino que lembra o figurino das mulheres, é saia, é blusa, e é uma proposta para o verão, e ele sai e cria um certo escândalo naquele momento. Em qual dessas opções eu estaria trabalhando a performance dentro da proposta do artista Flávio de Rezende? Claro que a letra E, né, gente? É do corpo, da provocação e da moda. Ele vai contestar esses 3 momentos e a alternativa certa é a alternativa E. O artista usa a moda como objeto de trazer nova proposta de vestimenta para os homens, utilizando o seu corpo como instrumento de suporte para comunicar pela arte, usando também a provocação, pois propõe um tipo de traje que não era utilizado por homens e sim considerado uma roupa feminina. Então, isso é performance, é o artista, é o corpo do artista. Gente, hoje nós ficamos por aqui. Essas e outras aulas você encontra no portal Eduque, não perca nenhuma delas. Obrigado pela atenção e até a próxima.